Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Olá, coadjuvantes! Hoje conversaremos com a doutora Caterina Rivera, que irá nos contar um pouco sobre a trajetória da experimentação animal no Brasil. Doutora Caterina possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Laboratory Animal Science pela University of London. Em 2017, recebeu o título de doutora notório saber pela Universidade Federal de Goiás. Doutora Caterina foi coordenadora do Biotério Central da Universidade Federal de Goiás, coordenadora da CEUA UFG, membro titular do CONSEA e coordenadora do CONSEA. Ao longo de sua carreira, ela recebeu diversos prêmios e homenagens por seu trabalho. Foi reconhecida como pesquisadora emérita do CNPq em 2019 e em 2020 recebeu o prêmio Charles River da Sociedade Americana de Animais de Laboratório. Olá, coadjuvantes! Eu sou a Karina, eu sou médica veterinária do Instituto de Psicologia da UNB e hoje eu tô aqui fazendo o papel da nossa querida Ana Luísa, que é a apresentadora oficial do nosso podcast, que está reunida conosco aqui presencialmente, mas que precisou resguardar um pouquinho a sua voz no dia de hoje. Bem, doutora Caterina, esse foi, um breve resumo do seu currículo e da sua trajetória, e eu gostaria primeiramente de agradecer a sua disponibilidade para estar conosco aqui hoje. A sua trajetória profissional, ela é fonte de inspiração não só para mim, mas para muitas pessoas que atuam na ciência e animais de laboratório. Então, nós, em nome, da equipe do Coadjuvantes, eu agradeço e saliento que nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco para a gente conversar e trocar ideias. Obrigado, Karina, e obrigado a todos os coadjuvantes aqui. Eu acho extremamente interessante esse programa. Fiquei bem entusiasmado e o meu maior prazer é estar com vocês, porque se eu puder passar dos meus conhecimentos para vocês é a minha satisfação. Essa é a satisfação que eu tenho e então para mim é um grande prazer estar com vocês. Agradeço o convite. E estou à disposição, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, conversar com vocês. Tá ótimo, muito obrigada. Então, nós gostaríamos de começar lhe pedindo para nos contar um pouco sobre como foi o seu ponto de partida na experimentação animal. Bom, eu me formei em medicina veterinária e imediatamente eu fui morar na Nicarágua, onde eu trabalhei como médica veterinária. Mas era em equinos, principalmente, grandes animais. Aliás, eu trabalhava com qualquer animal que aparecesse, porque não havia muitos médicos veterinários, desde periquito até equinos, qualquer tipo de animal. E depois, posteriormente, também trabalhei com grandes animais em uma fazenda no Mato Grosso e fomos parar a nossa família em Goiás, em Goiânia, onde eu trabalhei numa clínica de pequenos animais. Nessa clínica tinha o diretor do ICB, me perguntou se eu não queria fazer um concurso que tinha aparecido para médico veterinário na Universidade Federal de Goiás. Eu digo sim. Fiz pensando que iria trabalhar com grandes animais ou qualquer outra questão, e quando me disseram você vai ser alocada no Biotério Central. Eu entrei em pânico, porque eu não tinha a menor ideia o que era um biotério, nem sequer sabia o que era um biotério, quanto mais trabalhar com animais, com ratos, camundongos, que eram os roedores, que eram os animais que se tinha naquela época. Então eu fiquei muito, muito preocupada e eu pensei como eu vou exercer minha profissão sem conhecer a espécie com a qual eu vou trabalhar e o que eles precisam, quais as necessidades e todos. E comecei a procurar cursos no país. E então fui, não era curso, mas me ofereceram um estágio de um mês no Instituto Técnico do Paraná, na Tecpar, com o Dr. Eurico. E foi o meu ponto de início nessa carreira.
Lá com ele eu fiquei um mês aprendendo construção de biotério, como é o que se fazia, mas ainda muito incipiente. E eu tive a oportunidade, então, de ir a um congresso em São Paulo, primeiro congresso de animais de laboratório que teve, não era só para animais de laboratório, era um congresso do ICB da USP, de outros da Unifesp, organizado pela doutora Adela Rosenkrantz. Eu gosto de dar o nome a ela, que eu acho que ela foi uma grande incentivadora na área no nosso país. Ela era da Argentina, trabalhava com a Organização Pan-Americana de Saúde, mas ela ajudou a dar um grande passo na ciência de animais de laboratório no nosso país. Então, eu fui lá e tinha uma das palestras, era um médico veterinário inglês, que ele tinha organizado um curso em mestrado em ciência de animais de laboratório, e ele explicando como poderia ser feito, e eu perguntei a ele, e como eu faria para fazer esse curso, né? E ele me disse, você precisa ser fluente em inglês e só escrever para mim. E eu escrevi para ele e fui aceita no curso. Aí corri atrás de bolsa para ir, e tudo, consegui a bolsa da CAPES e fui para lá, e foi um mundo completamente diferente. Porque começa que as matérias que os professores eram os autores dos livros que eu tinha ouvido falar, não tinha nem sequer tido acesso, que nós não tínhamos aqui. Então são pessoas, e as aulas eram práticas também, no sentido que toxicologia era num grande laboratório farmacêutico, então era um mundo muito diferente, era uma oportunidade não eram aulas teóricas simplesmente, né? Tínhamos sim aulas teóricas extremamente exigentes, mas nós tínhamos a oportunidade de ir a todos os laboratórios, onde houvesse animais de laboratório, e questões mais abstratas que eu nunca tratei na faculdade, como ética no uso de animais, como legislação no uso de animais, como alternativas do uso de animais. Até quem fundou a questão de alternativas na comunidade europeia foi meu professor, Dr. Michael Balls. Então, foi assim um mundo completamente diferente, onde o aprendizado foi muito grande, e quando eu vim ávida por transmitir aqui no nosso país, mas a gente encontrou muitas e muitas barreiras. Quem era eu, uma técnica, para falar com professores, doutores, e dizer a eles o que se deveria fazer com os animais? Mas, pouco a pouco, nós fomos conseguindo galgar passo. Depois eu voltei posteriormente a fazer meu doutorado, por motivo de saúde na família, eu não defendi a tese, mas fiz todo, e aí me foi concedido o título pela Universidade Federal de doutora notória de saber na área, porque não tinha, na época eu não pude revalidar também, porque não existia um doutorado na área. Aí quando teve a área de ciência animal, aí conseguiram me encaixar na área de ciência animal posteriormente, para ter o título de doutora, né? Nossa, doutora Ekaterina, uma caminhada e tanto, né? Que legal. E nos conta um pouco sobre como foi ser mulher nesse meio da ciência, especialmente quando a senhora voltou para o Brasil com todo aquele conhecimento que foi adquirido e tentou implementar as práticas por aqui e não conseguiu. Eu nunca, nem mesmo quando eu fui para Nicarágua, que é um país bastante mais tradicionalista, conservador, que o lugar da mulher é em casa, praticamente não tinham mulheres com nível superior. A máxima era professoras que se formaram para cursos primários. Nos ginásios eram homens, depois na fazenda. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, nunca fui discriminada. Eu acho que a discriminação maior que eu tinha é que eu estava dentro da universidade, mas eu não era professora da universidade, porque eu não quis, porque me foram oferecidas várias vezes cátedras, sabe? E eu não quis, porque eu achava que eu poderia dar muito mais sendo o que eu era. Eu tinha mais flexibilidade de horários, como dar mini cursos, que era o que eu pensava implementar no país. Se eu ficasse presa numa sala de aula. Então eu tive eu acho que foi mais dificuldades aí, mas como mulher eu nunca tive. Inclusive, eu recebi um convite da presidente da Associação de Médicas Veterinárias dos Estados Unidos, isso foi em 1994, por aí, ela pedindo que queria se encontrar comigo para que eu formasse a Associação Brasileira de Médicas Veterinárias.
E eu perguntei por quê, qual era a finalidade. Ela disse, porque aqui nós somos extremamente discriminadas, nós recebemos metade do salário que o homem recebe, então nós temos que lutar pela causa, então vocês aí, no seu país, imagino que seja pior. Eu digo, não, pelo contrário, eu estou na universidade, eu ganho o mesmo salário que meu colega, né? Depende também do local de trabalho, mas eu não vejo tanto isso, então podia estar equivocada, mas como no meu mundo eu não via isso, eu não quis abraçar essa causa. Então, eu não tive, pessoalmente, nunca tive nenhum problema. Nem minhas colegas de faculdade nunca tivemos. Que bom. Pode ser, como eu digo, era o mundo em que eu vivia, no meu âmbito. Eu não tinha conhecimento de tanta coisa assim, né? Claro, essa foi a sua experiência, né? Bem, e aí nós tivemos a Lei 11.794 sendo sancionada no dia 8 de outubro de 2008. Essa lei, ela estabeleceu procedimentos para o uso científico de animais no Brasil. E agora nós gostaríamos, doutora Catarina, de saber um pouco mais sobre como se deu esse processo, o que a senhora pode compartilhar com a gente e também nos contar como foi a sua participação, né, até que a lei fosse publicada. Foi um processo muito lento, vou dizer para vocês, um processo extremamente lento que eu não acompanhei desde o início. Quando foi a primeira vez, que foi em 1995, que foi o projeto de lei, foi elaborado pelo Dr. Sérgio Aroca, que ele, além de médico, ele trabalhava na Fiocruz, ele era deputado federal. Então, ele já havia uma inquietação da comunidade científica brasileira na questão de termos alguma coisa que regulamentasse o uso de animais, experimentação, ensino, né, em pesquisa, né, porém, havia essa preocupação, porém não tínhamos nada, né? E na época eu estava fazendo meu doutorado quando começou toda essa questão da lei, e que começou a batalha de poder essa lei ser aprovada. Essa lei, gente, eu depois comecei a acompanhar já bem mais adiantado, acho que no ano 2000 eu comecei a acompanhar mais de perto, porque eu comecei a ter muito contato com professores da USP, da Unicamp, da Unifesp, que estavam muito engajados nessa luta, e também da Fiocruz, lá pessoas da Fiocruz, estavam bastante engajados, e a FESB, também essas associações, sociedades, FESB e várias outras. A lei foi muito modificada no decorrer desses tempos, da original, o projeto de lei, porque cada relator, haviam relatores, modificavam alguma coisa, muito, muito pressionados por organizações, por SPAs, muito pressionados, né? Então a lei foi aprovada, não é mérito só meu, porque foi uma luta de cientistas durante 13 anos, só que a pontapé final, porque eu tive sorte de ter conseguido esse entrosamento. Também é importante falar que uma lei só é válida se tem um decreto que a regulamente, né? Porque anteriormente nós tivemos outros projetos de leis, outras leis aprovadas, mas como não tiveram um decreto que as regulamentasse, elas não tinham validade legal. Então, um grupo de trabalho foi convidado para elaborar esse decreto, o doutor Marcel Frasblad, doutor Renato Cordeiro, doutora Ingrid, doutora Ana Maria Guaraldo e eu, que então elaboramos, e tinha também 2 técnicos do Ministério da Ciência e Tecnologia que aí nos assessoravam também. Foi um trabalho de alguns meses, né? E muito felizes quando ele foi aprovado em julho de 2009, né? Nossa, eu imagino que a publicação da lei e do decreto deve ter sido uma grande comemoração depois de um processo tão longo e árduo, né? Sim. Pra gente, enquanto profissionais atuando em biotérios, nós vemos a lei, assim, como uma grande vitória e também um respaldo muito significativo para o desenvolvimento das atividades que são desempenhadas, né, num biotério. Então, eu imagino que essa publicação ela tenha sido muito celebrada mesmo. Foi uma comoção muito grande, porque, na verdade, a lei... Por que nós falamos de leis? Porque nem todos pensamos igual, né? Eu sempre falo, nem todos pensamos igual. Então, o que para uns é lícito, para outros não é lícito. Aí cada um faz de uma forma, nós não temos uma harmonização. E quem sofre, na verdade, no final,
são os animais e os dados científicos obtidos, né? Então, nós precisamos de uma guia, algo que nos norteie e nos faça caminhar num sentido correto, né? Atualmente, a lei, eu acho ela extremamente válida, é uma lei boa. Essa lei, ela está conforme a todas as leis que regem a experimentação animal no mundo. Todas elas têm como princípio os 3 R's, né? Todas elas têm como princípio a nossa lei, inclusive ela é bem focada, ela é bem explícita, usar alternativas, algumas outras leis não são tão explícitas, estão dentro. E na América Latina nós temos somente 3 países que têm leis, que é México, Brasil e Uruguai. O Uruguai pediu, né, permissão para copiar a nossa lei, né? Pediu permissão para copiar a nossa lei e foi dado, então é praticamente igual à nossa, claro, com diferenças da legislação do país. E agora é uma batalha muito grande em todos os países da América Latina. A gente já fez rascunhos de leis em vários que eles querem. O problema é agora eles conseguirem aprovar nos congressos nacionais de cada país. Mas eles já têm todos essa vontade, já têm todos um esquema de como poderia ter uma lei, né? Então a lei é extremamente... Nós estamos em harmonia com todo mundo na questão da nossa lei. A lei, ela tem algumas coisas que nós queremos modificar, pensamos em atualizar a lei, o Conselho pensa em atualizar a lei, alguns pontos que nós achamos, porque a ciência evolui, então uma lei que trate de ciência é muito complicada, porque a gente não pode estar modificando toda hora, por isso as resoluções normativas são mais fáceis de serem atualizadas conforme a ciência vai avançando, né? Na verdade, a ciência e a ética, né, que fazem parte de um processo que vai evoluindo ao longo dos anos. A sociedade muda, a ética muda junto. Exatamente. A senhora falou que a nossa lei está pautada no princípio dos 3 R's, né? Então, para os nossos ouvintes, o que é o princípio dos 3 R's? Os 3 R's foi solicitado, a Home Office da Inglaterra solicitou a 2 cientistas ingleses, Russell e Birch, né, que procurassem sintetizar em poucas palavras o que seria uma pesquisa mais humanitária que eu digo com mais compaixão pelos animais, não parecida ao humano. Humanitária eu digo com compaixão para os animais. E eles falaram, então, o que seria interessante ter alternativas aos animais sempre que possível, isso é, não usar animais sempre que possível, e é uma ferramenta muito boa. Alternativas é o primeiro R, que em inglês é Replacement, Reduction and Refinement, mas em português seria métodos alternativos. Depois, reduzir o número de animais utilizados, mas com fundamento científico, não reduzir de qualquer forma, e não causar sofrimento e dor aos animais, que é o refinement das técnicas que nós utilizamos nas pesquisas e na criação dos animais e tudo, toda a cadeia essa. Mas eles não deram o nome de 3 R's, eles não deram. São 3 palavras, quem deu foi em 1959, em 1978, o Dr. David Smith foi quem chamou de 3 R's. Disse, olha, vejam, são 3 R's, e começaram a chamar de 3 R's. Em outubro de 2023, a Lei 11.794 completa 15 anos desde a sua publicação, né? Tá de aniversário. E além do princípio dos 3 R's, a lei, ela estabeleceu a criação do CONSEA e das CEUAS. Sim. A senhora pode nos explicar um pouco sobre isso? A lei, o primeiro ponto da lei é o seguinte, teria que ser formado um Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, porque teria que haver algum órgão que controlasse que essa lei fosse, digamos, implementada, que as pessoas seguissem a lei, né? Então foi formado o Conselho Nacional, é um conselho com profissionais das mais diversas áreas, são 18 áreas diferentes, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, a Sociedade Brasileira da Ciência de Animais de Laboratório. Então vocês podem, acessando o site, ver todas as que são, tem os membros titulares, os membros suplentes. E qual é a função do Conselho? A primeira delas é verificar que cada instituição em nosso país que utilize animais, seja um pequeno laboratório, seja uma universidade, onde haja animais usados em ensino ou pesquisa. Depois eu até quero me deter um momentinho sobre ensino e pesquisa científica, porque pesquisa científica engloba várias questões, testes com animais de agências regulamentadoras, laboratórios, todos eles
tenham uma comissão de ética no uso de animais. Essa comissão de ética avalia o uso ético de animais de cada projeto de pesquisa que vai desenvolver, não é? Então, a comissão de ética, na verdade, elas são os olhos e os ouvidos do Conselho, porque elas é que implementam a lei dentro de cada unidade, cada instituição, cada local. São as CEUAs que têm esse papel, né? E qualquer irregularidade de levar ao conhecimento do Conselho. Você tem outras questões que elaborar normativas, que são as normativas, para que a gente saiba como interpretar a lei. Pontos da lei que não são... Porque a lei tem que ser curta, porque não podemos estar entrando em detalhes. Como é que eu vou entrar em detalhes sobre comportamento animal numa lei? São milhares de comportamentos. Então, as resoluções normativas nos ajudam ou coisas na lei que são importantes, artigos, e que a lei não contempla. Tá? Então, o Conselho tem esse trabalho que é muito grande de elaborar as resoluções normativas, procurando sempre atualizá-las. As pessoas pensam que o Conselho é um órgão punitivo. Ele não é um órgão punitivo, ele é um órgão orientativo, em primeiro lugar, de orientação. As CEUAs devem orientar sempre os pesquisadores e não puni-los, né? Então, a primeira coisa, se vê que num processo, é uma ajuda muito grande, porque é uma educação a longo prazo. Nós mudamos a cultura que nós temos no nosso país, na forma de desenvolver nossas pesquisas. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Há punição? Sim, há punição quando há casos graves, mas nós temos, no Conselho nós recebemos inúmeras denúncias, nós temos que ver se tem fundamento ou não. Muitas não têm o menor fundamento, mas as que têm fundamento, elas são apreciadas com muito cuidado. São vários dos membros do Conselho que avaliam, e depois a primeira coisa que se faz diante de uma denúncia é falar com as pessoas denunciadas, ver se podemos resolver por meio de uma conversa. Em último caso, então, aí são aplicadas sanções, né? Tanto para os pesquisadores quanto para as instituições, né, que caiam em alguma irregularidade. Nossa, doutora Caterina, esse foi um excelente resumo, e eu acho que essa mudança de cultura é a mudança que todos nós almejamos, né? E quando nós pensamos, assim, na prática da medicina veterinária, de maneira geral, você vai ter muitas espécies, né, animais. E então, quando pensamos em normatizar a experimentação animal, eu acho que é quase um projeto megalomaníaco, assim, porque a construção dessas normativas e dessas diretrizes consiste num trabalho muito árduo para conseguir dar conta de todas as particularidades existentes para cada espécie animal. E não só isso, né? Nós temos, na realidade brasileira, instalações, instituições, né? Universidades e outras instituições de pesquisa que apresentam cenários muito diferentes. Então, dar conta, né, de regulamentar e normatizar todos esses processos para garantir aí o melhor cuidado para os animais é realmente algo bastante desafiador. E lembrando, né, que em maio de 2023 nós tínhamos quase 900 instalações cadastradas no Conselho que fazem a utilização de animais para ensino e pesquisa. E muito embora os roedores eles entram como, né, a principal espécie utilizada, nós temos também muitas outras. Então, temos animais de produção, peixes, aves, todos entrando nesse cálculo aí de precisar de orientações específicas para garantir o cuidado desses animais, né? Por isso, Karina, que eu falo muito, que é um outro ponto, é a capacitação das pessoas que trabalham com os animais, porque nós cometemos crueldade por falta de conhecimento. A gente pensa que está fazendo... Eu, quando entrei, eu pegava os ratos pela cauda, achando que estava ótimo, era assim que deveria... É um grande erro, né? Que eles sentem muita dor. Então, e não só roedores, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, o maior volume são aves, né, que são animais de experimentação, suínos também. A Embrapa faz grande parte Então, não são só roedores, né?
Então a capacitação, por quê? Então cada unidade, eu digo, se especialize na espécie que você vai trabalhar, porque nunca vai conseguir saber de todas as espécies animais. Então, se você vai trabalhar com equinos, especialize-se nessa área e não fique estudando sobre ratos que você não vai usar, né? Se você vai trabalhar com roedores, por que você vai ficar estudando detidamente sobre bovinos? Você tem que saber tudo sobre roedores, comportamento, fisiologia. Então, é muito importante essa especialização, essa capacitação. Não só você assistir um curso online e achar que já é capaz, né? Então, cada vez mais... E o Brasil agora está com um grande número de cursos surgindo todas as partes para essa capacitação, porque a RN 49 assim o exige, né? Mas nós temos que pensar, não é porque a lei exige, é porque senão meus dados científicos não serão bons, eu não sei tratar com dignidade e respeito os animais que eu vou trabalhar, né? Eles são dignos de respeito, são seres vivos, né? Então a gente tem que ver isso. Eu já tive a oportunidade de ouvi-la, né, em algumas palestras e congressos, e tem duas questões que a senhora coloca que eu acho que são extremamente relevantes e que eu sempre carrego comigo. A primeira questão é que isso, né, as pessoas que às vezes trabalham com os animais não praticam crueldade deliberada, mas sim há uma falta de conhecimento. E aí elas acabam causando, né, algum prejuízo para aquele animal, um sofrimento desnecessário por conta disso. E o segundo ponto que a senhora coloca e que me chama bastante atenção é que muitas vezes você tem, de repente, a melhor estrutura, o melhor ambiente do biotério, né, um local que possui recursos financeiros para garantir todos os equipamentos de excelente qualidade, para garantir, né, o status tanto sanitário quanto genético daqueles animais. Mas, assim, se você não tem uma pessoa corretamente capacitada, né, para cuidar daquele animal, Sim. Você não tem nada. Na área que ela vai trabalhar. Se ele vai lavar caixas, ele tem que ser o melhor para lavar caixas. E a relação homem-animal. Para mim, o principal problema que nós temos é que as pessoas não estão motivadas. Os funcionários não estão motivados para o trabalho que estão fazendo, porque é um trabalho rotineiro. O técnico que fica só trocando caixas todo dia, ele tem que ser motivado. Nós temos que achar um meio de motivá-lo, porque a rotina traz maus tratos. A rotina não também deliberado, mas você está cansado daquilo, né? Você acha que então tem que ter cursos de atualização, tem que mostrar a gente teve um congressos na ciência laboratória, nós teríamos que inserir sempre uma apresentação de um técnico que trabalhe só na troca de caixas, vai dizer quais as angústias, o que ele faz, né? Eu acho extremamente importante isso. Sim, essas pessoas entenderem o propósito, né? E elas são o principal. E os alunos de pós-graduação, que não receberam nenhum treinamento e que vão trabalhar segundo a orientação do orientador, que muitas vezes já recebeu do outro orientador e que continuam com as práticas não corretas, né? Agora, a maioria das universidades, a nossa, há muitos anos que a gente dá cursos para alunos de pós-graduação, não podem trabalhar com os animais antes de fazer esse curso, né? Então, isso é de extrema importância. Doutora Ekaterina, tendo em vista todo o seu amplo conhecimento e a sua experiência nessa trajetória, quais que você acha que foram os principais avanços no uso ético e responsável dos animais que foram alcançados por meio da publicação da Lei 11.794? Eu acho que foi uma diferença completa, né? Começamos pelo pesquisador, que é um ser sozinho, sem amparo de nada, sem conhecimento muitas vezes de nada, e de outro lado agora que ele tem o apoio da CEUA, do CONSEA, de cursos, etc. Então, é uma diferença completa. Eu, quando falei, até quando eu recebi o prêmio do Charles Livers, eu disse o que eu mais me orgulho é de ter ajudado a mudar a cultura, cuidado dos animais do país. E isso não é mérito meu, é mérito da nossa lei,
né? Eu sou, como todos vocês serão, difusores dessa lei, né? Então, nós só podemos mudar a cultura por quê? Porque nós já tínhamos comissões de ética, muito antes da lei. Nós começamos a ter comissões de ética em 96, né? Porque vieram alguns veterinários do Conselho Canadense e a gente teve contato com eles e eles falaram num congresso de medicina veterinária sobre comissões de ética. E aí a gente pensou, por que não, já que não temos lei, não sabemos quando teremos uma lei, vamos começar com comissões de ética. E essas comissões de ética foram que fizeram toda a diferença, porque elas são obrigatórias por lei, mas nós já tínhamos. Então foi muito fácil de implementar isso aqui. Essa comissão de ética foi muito fácil de ser implementado. E eu acho que o princípio das comissões de ética, que é o uso ético de animais, é que ajudou a lei a ser implementada e toda a diferença. Então, nós mudamos o que? A lei mudou a cultura de ciência. Nossas pesquisas atualmente já se comparam a qualquer uma no mundo. Nossas publicações científicas são escoradas numa lei, são amparadas por uma. Então, toda a nossa. Não tem nem comparação. Né? É como andar de carroça e atualmente nós andarmos de Boeing. Realmente foram muitas mudanças mesmo, né? E quais são os desafios que permanecem? Há inúmeros. Inúmeros não pelas pessoas. Eu acho que as pessoas estão muito engajadas. Nós damos curso no país todo, a gente vê a vontade das pessoas terem de melhorar, de seguirem a lei. O que eu vejo, em primeiro lugar, nosso país é um país continental. Então, sendo um país continental, não é muito simples levarmos tudo e recursos econômicos. Lembre-se que tudo isso também a gente pensa na ética, pensa na parte científica, na parte econômica é muito importante também, não é? Eu não digo só de montar biotérios modelo, eu falo também na capacitação das pessoas, tá? Levar cursos para essas pessoas, né? Exige muita, digamos, exige muito esforço. Agora o Conselho Federal, nós estamos dando cursos para RTs, médicos veterinários RTs, é um dispêndio econômico muito grande para que atinja todas as regiões do país. E é necessário que atinja todas as regiões do país. Então, e as instituições, muitas vezes, não estão dando o devido valor a isso. Então, o apoio institucional, muitas vezes, não é atingido. Então, para mim, o apoio institucional ainda é um desafio. A capacitação das pessoas, quando eu falo em capacitação, não são só cursos, eu acho que nós temos que ter exames de certificação, né, como fazem em outros países, nós estamos trabalhando para isso também, porque o interesse das pessoas, esse não há dúvida que esse é ímpar, e eu acho que não é nenhum empecilho, são questões econômicas e institucionais que são o desafio a serem vencidos. Bem, nós esperamos que esse cenário ele possa ser modificado, né, o mais brevemente possível. E agora, doutora Ekaterina, nós vamos fazer uma pergunta que ela vai se repetir para todos os convidados dessa temporada do podcast. Essa pergunta é a seguinte: o que o animal de laboratório representa para você? A esperança. Para mim representa esperança, porque ainda nós precisamos ainda dos animais de laboratório para descoberta de tantas coisas. E eu contei a última vez que eu tenho um filho, meu filho foi diagnosticado, foi doar sangue e tinha diagnosticado com hepatite C. Então, na época que ele foi, era aquele tratamento terrível com interferon, ele diminuiu 25 quilos, um tratamento bastante agressivo e não resolveu, mas tivemos a sorte que ele estava em Atlanta e lá estavam testando em animais um novo medicamento. E eu fiquei sabendo dessa questão então começou a crescer a nossa esperança em alguma coisa. E esse medicamento foi liberado, não me pergunte o nome que eu não me lembro, e ele tomou e ele está curado, completamente curado. Então, para mim, significa, no meu caso, essa esperança, e é para todos os outros que têm tantas doenças novas que estão surgindo, tantas antigas que estão ressurgindo, tantos antibióticos mais potentes que nós precisamos com bactérias mais resistentes, né, organismos patogênicos. Então, para mim é uma esperança. E eu tenho um artigo de um professor, ele fala
Eu agradeço a Deus, e, em segundo lugar, aos ratos, pela vida melhor que nós temos. Eu também acho, eu acho que para mim é uma palavra, esperança é a maior, e agradecimento. Eu tenho todo agradecimento para os animais de laboratório. Que bom saber que ficou tudo bem com seu filho. E o que a senhora pensa sobre o futuro da experimentação animal? Pensando a médio, longo prazo, em termos de perspectivas. A longo prazo, todos nós esperamos que não se utilizem mais animais em pesquisa. A senhora acredita nisso? Eu acredito, mas eu não vou ver. Certeza que eu não vou ver, não sei se vocês verão. Eu acho que é um caminho muito longo, porque a gente, como disse Stephen Hawking, aquele grande cientista, né, que ele vivia à custa de computadores, para poder falar, ler, comer, era trabalhar, era porque ele tinha aquela doença degenerativa grave, mas nem os mais potentes computadores conseguem simular o que passa num corpo de um animal de laboratório. Então, nós não podemos prescindir ainda dos animais. Então, a médio prazo, eu não vejo nenhuma perspectiva de que não se use, mas eu já vi um crescimento muito grande no uso de métodos alternativos. Talvez, então, métodos alternativos que não que eliminem completamente os animais, mas que você trabalhe 50%, 70% com método alternativo, só finalize com o animal, já é um passo muito grande. Alguns métodos, já, inclusive, fico muito esperançada que as agências regulamentadoras de países mais exigentes, como o Japão e outros, já aceitam métodos alternativos na questão de avaliação de seus medicamentos, avaliação de agrotóxicos. Quando eu entrei no IBAMA, a gente exigia a questão de testes de longo prazo, como reprodução de 2 anos com ratos, testes bastante dolorosos de irritação ocular, corrosão ocular, já não existe mais e já aceitam, né, testes com métodos alternativos. Então, são passos que foram em 10 anos, são passos rápidos. Então, eu acho que a médio prazo nós vamos diminuir muito, sensivelmente, não há dúvidas. Há um trabalho muito grande dos cientistas, talvez melhor para a gente também, mas a longo prazo eu espero que se elimine tudo, como eu digo, mas é muito longo prazo. Eu tenho certeza que eu não verei isso, né? Mas é o caminho. Alternativas são o futuro. É interessante essa sua colocação de que os próprios pesquisadores, os próprios cientistas buscam os métodos alternativos, né? Logo que eu entrei atuando nessa área de experimentação, eu tinha uma percepção um pouquinho equivocada. Eu acreditava que os métodos alternativos eles não eram tão implementados, principalmente na realidade brasileira, porque eles teriam um custo muito maior do que o custo de um método originalmente, né, que originalmente utiliza animais. E, na verdade, né, muitas vezes o custo do método original, que vai envolver o animal vivo e que você vai precisar ter uma estrutura de ambiente, né, de equipamentos, capacitação da mão de obra, controle genético e sanitário dos animais, muitas vezes o custo do método original ele é muito maior do que o do método alternativo. Então, essa questão financeira ela não é, né, o único fator aí nessa equação, né? Porque realmente muitas vezes nós ainda não conseguimos mimetizar todos esses processos fisiológicos, reproduzir esses processos em modelos artificiais, em modelos não sensíveis, e ainda precisamos dos animais. Sim. Não, animais são caríssimos. Uma companhia farmacêutica diz que gastam 50 milhões no teste com animais para um medicamento. E se me permite falar sobre a questão do uso de animais em ensino, que quando eu trabalhava, nós tínhamos aulas nas ciências básicas. Eram 36 coelhos que o Biotério fornecia para uma aula de farmacologia, e era incrível porque a metade deles morriam em seguida porque os alunos não sabiam como manusear e eram entregues os animais a eles, né? E levavam 36 animais para os grupos de alunos para pingar uma gota para ver se tinha midríase ou não. Então, algo que não se... Hoje nós nem sequer admitimos
E, assim, quantos relatos a senhora quer para aula prática? Eu acho que uns 300 dá, né? 200, eu tenho, onde eu dava 400 para uma aula prática, atualmente foram eliminados. Hoje não se usa mais animais para as aulas práticas em todo o país. Alguns locais que talvez não tenham conhecimento, e nem nós tenhamos conhecimento, porque o CONSER não permite mais uso de animais, a não ser medicina veterinária em algumas práticas, né? Em medicina também. Mas, então, eu acho que isso foi um passo imenso em nosso país que a lei trouxe, né, corroborado pelo CONSEA. Então, para mim, eu acho que quando eu falo uso de animais em pesquisa, a gente falava muito uso de animais em pesquisa e ensino, praticamente não põe o adendo ensino, porque nós nem mais utilizamos mais. E é algo, um passo fantástico que a nossa lei trouxe também. Bom, doutora Ekaterina, então a gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Poderíamos ficar aí horas conversando. Muito obrigada por sua participação aqui no Coadjuvantes. Não, gente, muito obrigada, porque é gratificante para mim poder mostrar a vocês que há um caminho a ser seguido e que devemos sim sempre pensar em algo maior. E cada dia que passa eu vejo, Ana, mas essa área é deficiente disso, essa área é deficiente daquilo. E nós temos essa oportunidade, falta nós abrirmos os olhos para ver o que nós podemos fazer. E para mim não há coisa melhor do que poder passar o que eu sei para os outros. Para mim, meu maior presente é esse. Nós que recebemos um presente hoje. Até mais, doutora Ekaterina, até mais, Coadjuvantes. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesciência@gmail.com. O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeiro e Lourival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, Coadjuvantes!